Olá, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast 3. A gente vai continuar a conversar hoje sobre os traços de caráter. Eu já vou trazer meus companheiros aqui para a gente já começar a falar sobre um traço que é um dos mais mal compreendidos que tem aí, um dos comportamentos mais mal compreendidos, e a gente vai entender o porquê disso. Primeiro de tudo, vamos chamar o Fernando. Oi, Fer! Tudo bom, Amanda? Como é que você tá? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo ao nosso podcast, terceiro podcast. Que orgulho de nós, hein? Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, já é um sucesso, né? Então, antes de eu trazer a Exatamente. Paty, eu já vou começar com o merchan aqui. Já se inscreve no canal, vai lá no @patricia.rimbano, segue ela, segue eu também, procura lá amandagrando.ge no Instagram, o Fernando, todo mundo. Vocês vão conhecer muito mais sobre os traços de caráter e também sobre muita coisa de autodesenvolvimento, né, Fer? É isso aí, é isso aí. E agora, como vocês já sabem, Patrícia Rimbana, nossa especialista em leitura CAN, em leitura dos traços de comportamentos, traços de caráter. Olá! Tudo bom, Tudo bom, Paty? gente? Tudo jóia. Terceiro, estamos no 3 já, gente. Terceiro, super legal. Nossa, estou super feliz aqui de estar gravando mais um podcast. E hoje, nossa, num traço que todo mundo acha que, nossa, é um bicho de 7 cabeças. É aquela coisa, sai de perto de mim, né? Quase como se fosse, meu Deus, se afasta de mim, né? Mas antes, deixa eu só falar uma coisa aqui para você que é terapeuta e está assistindo o nosso podcast. Eu preciso citar isso, Paty. Conta pra gente, tu não tá em casa, né, Paty? Tu tá em outro lugar hoje, né? Então, Amanda, olha, é uma coisa bem legal. Inclusive, eu vou falar nas minhas redes sociais sobre isso, sobre o porquê de eu estar aqui, da minha conquista de estar aqui, porque foi uma conquista. Exatamente. E gente, eu tô num lugar que eu amo, amo. Foi uma conquista minha que eu nunca pensei nisso, mas eu vou falar isso nas minhas redes sociais, tá? Porque aqui a gente vai falar de outras coisas. E hoje eu tô aqui nesse lugar gostoso, que vocês vão ver muito eu aqui ainda. Mas é meu esse lugar também, né? Meu e do meu filho. Eu tenho a minha casa, mas esse é um lugarzinho meu e do meu filho, que mais do meu filho do que meu. Mas eu vou falar isso depois, porque é um assunto que tem história. Tem história para contar, né? Então, Mas é isso aí. É só para mostrar tem. para vocês que a gente é capaz hoje de trabalhar como terapeuta em qualquer lugar do mundo. A liberdade geográfica é muito importante. Mas Qualquer vamos lugar começar do mundo. esse traço aí que é. Eu acho ele fantástico, mas o pessoal já chega com 25 mil Poderoso. letras em cima dele, porque eles desconhecem o poder do recurso do psicopata. Já dá um treco, um troço só de falar do nome, né? O traço de caráter psicopata. Isso. A gente fala o psico para não ficar tão forte, né? Mas o nome certo é psicopata. Mas não é o psicopata da patologia. Tem nada a ver com a patologia, tá? É o nome do traço de caráter. E que, por coincidência, ficou psicopata. Mas não tem nada a ver com a patologia. Por isso que ele é muito discriminado, coitado. Mas não tem que discriminar, porque ele é um traço muito forte, é muito bom, entendeu? E eu soube desenvolver essa psicopatia em mim, do traço de caráter. Porque se eu não desenvolvesse essa psicopatia em mim, eu não estaria aqui. Eu não estaria dando aula, porque eu não seria uma líder. E eu soube aprender durante o meu dia a dia, né, a desenvolver esse traço. Porque quando eu tive escola, há muitos anos atrás, eu comecei a ter escola, eu tinha 19 anos quando eu abri a escola. Hoje eu vou fazer 60, então é muito tempo, né? Mas, imagina, 30 anos eu fiquei comandando a escola. E o comando é do psicopata. Eu lembro que no início foi muito difícil, porque eu era muito nova e aí eu era o psicopata na dor que eu era manipulada, na verdade, a princípio. Depois eu soube desenvolver esse traço de caráter
para manipular, mas na coisa boa, porque todo mundo tem um pouquinho de psicopata, todo mundo tem um psicopata, na verdade. Porque quem não manipula as pessoas? Até para você conseguir alguma coisa boba, assim, hoje eu estou a fim de assistir um filme na TV. Vamos assistir? Ai, vai ser tão gostoso. Ai, eu posso fazer uma pipoquinha. Você já está manipulando. Conveniências, né? Conveniências interessantes para ambas as partes, né? Sim, sim. Então, tem a manipulação lá na dor e tem a manipulação do dia a dia normal, né? Da coisa saudável, na verdade. Porque você falando com... Até você indo comprar alguma coisa numa loja, você pega aquela, fala assim, ai, que legal, tal, não sei o quê. Quanto que é? Ai, custa X. Ai, não tem um descontinho? Ai, olha, se eu pagar no cartão, e se eu pagar à vista, e se eu pagar no débito? Você está querendo manipular, mas não é uma manipulação saudável, na verdade. Exato, né? positivo, total. E quem não sabe fazer isso, não tem um psicopata muito lá embaixo, porque tem gente que nem sabe fazer isso, negociar. O psicopata, ele é um bom negociador. E para você ser um comerciante, ser uma pessoa de negócio, você tem que saber negociar. Fundamental, né? Então, para a gente botar aqui o pingo no i, digamos assim, o traço de caráter que a gente vai conversar hoje é o psicopata e a dor dele é a manipulação, né? Muito bem, é isso mesmo. De onde que começou? Onde que começou? De onde é que vem isso? Isso. Quando começou? Aí, a criança, quem assistiu o podcast da semana passada, assista, que a gente falou sobre amamentação, na fase da amamentação, fase oral. E depois dessa fase, a criança começa já a gatinhar, começa a mexer nas coisas, pegar as coisas, manipular mesmo, pegar as coisas, né? E muitas vezes ela está pegando as coisas, ela vai colocar a mãozinha numa tomada, ela vai abrir uma gaveta e tem, por exemplo, uma faca, um vidro, e a mãe fala assim, não, né? Dá aquele susto na criança, porque fica assustado, lógico, a criança pode se machucar abrindo um armário que tenha vidros, abrindo uma gaveta que tenha uma faca. Então, essas manipulações, aí a mãe com certeza vai tirar a criança de lá e vai dar outra coisa para a criança mexer. Já começou daí a manipulação na criança. Aí chega alguém em casa, chega a titia, o tio, vovó, sei lá, quem chega em casa, vai lá, dá um beijinho na vovó. Vai lá, dá um beijinho no tio. Chega no elevador, fala oi para a tia. Então, abraça o tio, abraça a tia, vai logo, para de timidez, não sei o quê, né? E a criança não quer fazer aquilo lá, fica naquela situação, né? Ela aprende a ser manipulada nesse sentido, porque ela pensa, se eu não fizer, a minha mãe ou o meu pai não vão gostar de mim. E nessa altura, nessa fase, a criança já reconhece o pai. Até a amamentação é só a mãe que tem na vida dela. Depois ela começa a reconhecer o pai. Então, o pai também se torna uma pessoa que é uma figura onde ele vai se espelhar. Então, o pai, geralmente, mais a figura masculina, fala palavrão, fala alguma coisa assim, mais, né? Se é menino, vai no campo de futebol e, né, tem os palavrões e xinga, aquelas coisas. Palavrão é vírgula, né? Palavrão é vírgula, de repente, do universo que a pessoa está, né? E quando ele chega em casa, ele começa a falar as coisas que o pai falava, e cala a boca, não pode falar assim, coisa feia. Quer dizer, eu podia falar e agora não posso falar. Você tem que falar isso, você tem que falar assim. Você entendeu? Então, tudo isso é uma forma de manipulação. Né? Que você não pode falar daquele jeito, você não pode pegar aquilo quando você quer, você não pode nem deixar a avó do lado que você não quer dar o abraço nem beijo. Você tem que fazer alguma coisa para você ser amado. E aí, quando cresce essa criança, você faz as coisas, muitas vezes,
porque você se torna uma pessoa que não sabe fazer. É aquela pessoa que sabe fazer. Você foi manipulada muitas vezes por achar que eu faço coisa errada, ou vou fazer para agradar o outro, geralmente é isso, ou vou fazer para agradar o outro. E aí começa a ficar na dor do traço, né? Não sabendo usar a manipulação para o bem, porque aí a pessoa pode começar a mentir. O psicopata, quando está na dor, ele mente para mostrar para o outro que ele pode. Tá? Ele mente para mostrar que ele tem o poder. Eu estava até, para quem não sabe, aproveitar o merchan aqui, eu estava aqui pegando no meu celular, que a Paty, ela tem um livro, que se chama o livro Os Traços de Caráter, por Patrícia Rimbano. E eu estava pegando ele aqui justamente para pegar uma colinha para a gente trazer umas coisas bem importantes do psicopata. E aqui tem aqui no teu livro bastante falando sobre isso, assim, que quando ele está na dor, ele tem muito medo de se sentir inferior e dominado. Por isso que ele acaba mentindo e manipulando as outras pessoas, né? Porque lá na infância, ele teve que fazer porque alguém falou que ele precisava fazer para ser amado. Então, ele fica com isso gravado na cabeça, né? Esse medo de ser manipulado, ele acaba manipulando. Então, por isso que dói tanto. E aí eu queria te pedir o seguinte, assim como no oral a gente conversou e no esquizoide, na rejeição, a gente conversou, por exemplo, do esquizoide, que a psicossomática, digamos assim, né, como que mostra no corpo, é a parte da pele, né? O psicopata o psico, né? Tem como a gente verificar isso no físico da pessoa, a identificação principalmente da dor da manipulação? Sim. O psicopata, ele sempre tem um lado diferente do outro. Então, agora mesmo, eu estava vendo um vídeo da minha prima, e ela estava falando, a boca dela estava... Eu vi que a boca dela, de um lado, eu nunca tinha reparado isso nela. Eu vi que a boca dela estava, de um lado, levantando mais. Então, qual lado que a pessoa, né, por exemplo, levantando o lado do lado direito. Então, você se sentiu mais manipulada pelo seu pai, tá? Qual é o lado porque o lado direito corresponde ao pai, o lado esquerdo corresponde à mãe, tá? Então, qual é o lado, e o lado direito também pode ser também profissional, né? E o lado direito também pode ser relacionamento. Então, qual é o lado que você está sendo mais manipulado? Qual é o lado que você sente mais manipulação, ou sente que você tem que manipular mais? Tá? Quando eu comecei a entender sobre isso, que eu entendi porque eu consigo manipular só um lado do meu corpo. Por exemplo, tem pessoas que conseguem manipular os dois, né? Eu, por exemplo, essa sobrancelha, eu consigo erguer só essa sobrancelha. Ela vive erguida essa sobrancelha aqui, sabe? E esse lado do rosto e tal. E depois, quando eu comecei a aprender sobre isso, eu entendi de onde é que vinha. Por exemplo, se eu tentar erguer só essa sobrancelha que eu não consigo, mas essa aqui eu consigo. Que é o lado difícil, né? esquerdo. Então, assim, porque eu entendi de onde é que veio isso, né? Da onde que isso no meu corpo veio, por que é assim? Porque tem algumas pessoas que não conseguem fazer as manipulações de parte do corpo, né? E realmente, assim, a origem vem dali. Quando a gente era criança, a gente se sentiu manipulado. No meu caso, lado esquerdo, pelo lado materno, né? Pelo lado feminino. Que às vezes pode ser vó, né? A gente já conversou sobre isso também. Sim, feminino. Isso então, mesmo. É bem interessante. O ombro pode ser, se você está reto, geralmente o ombro fica um pouquinho mais levantado de um lado. Não são todo mundo que tem, tá? Não é todo mundo que tem. Mas quando você tem essa diferença, presta atenção de que lado e volta um pouquinho atrás para ver se você realmente se sentiu manipulado por alguém. É bem interessante ver isso, é bem interessante.
E aí vamos conversar sobre o lado bom, né? Porque a gente já veio falando algumas coisas do psico aqui, já começou falando que ele é mal interpretado, né? Esse traço de caráter. O que tem de bom? O que tem de bom? Recurso, o que é o psico na vida da gente, né? A gente conversou sobre ligar as chavinhas, né? Quando liga a chavinha do psico, o que a gente conquista? Primeiro, o psico, ele é um traço onde ele é muito maleável. Ele se camufla e ele se molda em qualquer situação. Ele sabe se moldar em qualquer situação. Tá? Porque ele quer ser visto. É um artista, né? É um traço, não tem jeito. É um traço onde quer ser visto. Sim. Mas não é dele isso, é da pessoa isso. A projeção do corpo, né? O peitoral aberto, né? Aberto, sim, entendeu? Quando põe a mão na cintura, eu sou... isso, é instinto isso, é instintivo, não é por querer mostrar, não. É dele isso. Aprendeu a ser assim. É natural, né? É natural, e é bem legal. É bem legal. Uma pessoa, inclusive, que quer dar uma palestra, que quer comandar, ele tem que se sentir autoridade. Confiante, né? Capaz, né? Tem que se sentir uma pessoa confiante no que vai falar, no que vai fazer. Então, é um excelente líder, é um excelente negociador, é uma pessoa que ele gosta do bom e do melhor, e quando ele tem a família dele, ele leva a família para ter o bom e do melhor. Porque ele quer dar o bom e do melhor para a sua família. Exato. Tá? É um traço muito legal. É um traço que quer ir para frente. É um traço que ele delega muito as coisas, tá? Porque ele comanda. Só que quem vai fazer sempre é outro traço. Exatamente. Porque ele manda. Sabe aquela coisa de chegar em casa e falar assim: ô, fulano, pega para mim um copo d'água. Ou não sei quem, pega para mim não sei o quê, entendeu? É da pessoa isso. Ele é prático, ele é objetivo, né? Jeito. É isso. É uma pessoa andona. Uhum. Mas é uma pessoa que tem bom coração. Opa, voltou? Deu uma travadinha. Voltou. Só que acontece que é... Voltou. Só que acontece que é um traço onde ele não gosta de ficar devendo. Então, ele não é uma pessoa que é muito sentimental. Ele sente, só que ele não gosta de falar muito. Que está sentindo. Não espere dele sensibilidade, né? Não. Soa até estranho, mas assim, ele sente, mas ele não quer demonstrar sensibilidade, é isso, né? Justamente. Ele demonstra o amor com outras coisas, comprando alguma coisa para você, trazendo uma flor, trazendo alguma coisa, comida. Olha, eu comprei isso aqui para você que você gosta, tá? Ele faz de outra forma, ele nunca fala. Ele é um bom resolvedor de problemas, né? Ele resolve com a capacidade de encontrar saídas, soluções, né? Isso mesmo. Então, é um traço maravilhoso. Eu adoro. Não, é fantástico. Acho que todos deveriam trabalhar esse lado positivo, né, do psico, né? Isso. Ele é um solucionador de problemas, né? Tirar o preconceito em cima, né, do nome psico e usar o que tem de melhor. E como a Paty falou, eu acho que é importante repetir que, assim, a gente tem isso dentro da gente. Todos nós temos os 5 traços. E se você parar para analisar aí na tua vida, você vai ver que em algum momento você usa um deles. Talvez uns muito mais, né? Outros um pouco menos, mas você tem eles aí dentro de você, porque todo mundo passou pelas fases, das 5 fases ali da mielinização. Então, a gente tem isso dentro da gente. E usar isso a nosso favor, e a favor das pessoas ao nosso redor, é muito valioso, é muito precioso. Isso melhora, a gente está falando desse começo, desse primeiro, melhora relacionamento, melhora no trabalho, melhora você com você mesmo, dia a dia. Então, parar com esse preconceito, né? E usar as manipulações, entre aspas, que como a Paty falou, não deixa de ser uma manipulação, uma negociação, alguma coisa assim, a favor, né? Para o positivo.
Então, você está sempre negociando, e se o psicopata, o traço psico, é o mais forte em relação ao estrategista, em relação àquele papo de conseguir realmente negociar o negócio, usa isso a favor, usa isso para o bem. Né? A gente está aqui para usar as coisas para o bem, né? Para fazer o bem para a gente e para as pessoas ao nosso redor. Porque ele é uma boa pessoa, né? O psicopata, ele é uma boa pessoa. Ele tem essas características, mas ele é uma excelente pessoa, né? Eu quis desenvolver muito o psicopata em mim. Sim. Eu fiz de tudo para ter o psicopata como um traço predominante em mim. Porque eu precisava disso para dar aula, eu precisava isso para ser uma mentora de terapeutas. Porque como eu vou passar para o meu terapeuta o que eu sei, o que eu estudei, se eu não sei fazer isso, se eu não sou uma líder... E saber dizer não, né? Oh, desculpa. Pode falar, Fernando. Saber dizer não também, né? Que é importante saber dizer não também. Muita gente não diz não, né? Tem medo aqui que vão pensar de mim, né? E o pessoa que tá lá em cima, em posição de comando, ela tem que saber ser firme, né? E se impor, né? E quando eu comecei a aprender sobre os traços, e eu entendi que eu tenho um tanto quanto forte, assim, do psico em relação, principalmente, a essa manipulação do corpo e tudo mais, eu comecei a perceber em mim quando que eu usava isso. E eu percebi que eu usava em situações que não eram tão legal. Por quê? Porque era instintivo, né? Era aquela coisa que vem automático, vem inconsciente. Então, eu trabalhei muito em mim isso também, para perceber quando que eu estava usando, para não usar mais de uma forma negativa e começar a usar esse traço de uma forma positiva. Né? Por exemplo, Paty, vem aqui me visitar. Ai, Amanda, mas eu tô ocupada. Não, tá, tudo bem, não. Se você não quer vir, então eu ia fazer aqui pra gente um bolinho, mas se você não quer vir, tá tudo bem, né? A pessoa já começa a se sentir horrível porque não vai na tua casa comer o bolo que você ia fazer, né? É um tipo de manipulação. E aí eu comecei a perceber que eu fazia muito isso em diversas situações. Eu pensei, cara, eu tô machucando as pessoas. E eu não quero que as pessoas venham forçada na minha casa porque eu falei, eu fazer um bolo. Quero que elas venham porque elas querem vir. Então, eu comecei a usar a manipulação, entre aspas, só realmente em situações que iam fazer bem tanto para mim quanto para as outras pessoas. Isso é muito legal de aprender sobre os traços e aprender sobre a gente mesmo, né? Se perceber é fundamental, né? Fantástico. Né? E uma coisa que a gente faz muito é assim, poxa, mas eu faço tudo para você e você não faz nada para mim. Poxa, eu fiz isso para você e você nem faz nada, nem me leva em tal lugar. Poxa! É assim que você me trata? Sabe? E é uma coisa que isso é o psicopata na dor. Isso. Porque você está usando a sua manipulação para deixar o outro ruim, para deixar o outro mal. Não é isso legal. É o psicopata na dor. Tá? Porque o psicopata na dor, ele faz isso, ele faz o outro se sentir mal. É você, ele aponta o dedo, é você que me está fazendo assim. É por causa de você que eu estou assim. O psicopata, ele faz o outro se sentir mal. E o outro se sente mal mesmo, né? Ele convence o outro. O oral, não. O oral, ele faz assim, ele se vitimiza. Sim. Tá? Ele se vitimiza. Porque você não faz nada para mim. O oral. O psicopata, não. Você faz isso para eu ficar assim. É ele diferente. Põe o dedo na ferida, né? A entonação é diferente, o modo de você acusar o outro. Sim. Isso tá? O psicopata, ele faz lá para você sentir mesmo o errado. O oral, não. O oral se vitimiza. Sim. Tá? É o coitadinho de mim. Agora, o psicopata, não. O psicopata põe o dedo mesmo e mexe na ferida, assim, para você. Na dor. No recurso, não. Tá? No recurso, não. O recurso, para mim, ele é o melhor traço, para falar a verdade. É aquele que faz acontecer, né? É aquele, mais ou menos, se bate no peito e fala, bora, vou fazer. É para fazer, vou fazer. Exato. É para fazer, então, é para fazer como? Vou fazer assim, 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 assado, porque o jeito é certo é assim, assim, assado, e
faz o negócio acontecer. E tem jeito Né? de estimular No esse último dia que a gente vai falar do rígido, eu tenho uma analogia sobre a peça teatral, qual é o papel de cada traço. No último, não esqueça que eu vou falar isso. Sim. Vou anotar aqui já para cobrar isso aí. Isso, é uma analogia de qual é o papel de cada traço na peça teatral, para o pessoal entender direitinho. Ô, Paty, tem como estimular esse traço de caráter para a pessoa se sentir mais assim? Tem. Você pega, por exemplo, uma pessoa que não tem uma loja, vamos supor, tá? Ou terapeuta, vamos colocar no terapeuta, porque a gente aqui está falando de terapeutas, né? Sim. Um terapeuta que ele tem que captar clientes. Sim. Né? E ele se envergonha, não, eu tenho vergonha de aparecer na câmera, eu tenho vergonha de não sei o quê. Então, nós vamos fazer um tratamento para ele desenvolver essa habilidade de aparecer, de conversar, de persuadir um cara para vender o seu produto, a sua terapia. Né? Então, a gente tem no treinamento exercícios onde a gente vai estimular esse traço. Tirar ele da dor e colocar ele no recurso. Para você ter um terapeuta diamante, por exemplo, você tem que ser um psicopata um pouquinho mais elevado. Você tem Muito que bem mexer afiado, nesse né? Exato. Sim. Como que você vai ser um terapeuta diamante se você não sabe fazer uma live? Uhum. Não quer se Até expor. Né? É o psico que bota a cara a tapa, não é? Exato. Sim. É o psico que vai botar a cara a tapa. Ele mostra o que ele tem. Ele mostra o que ele tem de valor. Né? Uhum. Quem vai fazer o que ele vai falar é o esquizoide. O esquizoide vai colocar a planilha lá, vai escrever o que ele vai falar. Só que quem vai pôr ele lá para falar e para se impor e para ser uma autoridade sobre o assunto é o psicopata. Por isso que ele é tão importante. O mais incompreendido e um dos mais importantes, principalmente para quem quer ter sucesso. Né? Sim, quem todos os influencers, os tops lá da internet, eles têm um psicopata altíssimo. 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 Imagina. O Wendel, gente... É o desenho do psicopata, né? É grandão, o desenho do psicopata. Perdido. Parece o Super-Homem. O Érico Rocha... Entendeu? O Érico Rocha, pra você ter uma ideia, ele já fala assim, ó. Ele já fala assim, ó. Para frente, né? Não, para frente não. Olhando de cima para baixo. É. O psicopata, ele olha de cima para baixo. Tá? Você pode ver que a câmera dele está sempre lá embaixo. Ele está sempre em cima. Pode perceber que o psicopata é assim. Ele te olha de cima para baixo. O masoca, que a gente vai falar depois, é ao contrário. O oral já fica assim, ó. Quer ficar perto de você, já quer entrar na câmera. Deixa eu abraçar. Entendeu? O esquizoide fica assim, ó. Ele vai falando com você, ele fica assim, olhando, né? Pelo menos olha para a câmera. O esquizoide olhando para tudo quanto é lado, menos para a câmera. Justamente. Mas o psico, ele olha de cima para baixo. Quando ele vai falar, ele se impõe. E quando ele vai escutar, ele se afasta. Tá? Então, é bem interessante. Então, só nessa postura do seu cliente, você já sabe qual traço que ele está sendo mais predominante aí. Exato. Inclusive, eu estou gravando o módulo de comunicação e oratória dentro do treinamento A Origem lá do Diamante, e eu uso muito isso na hora que eu vou falar na comunicação e oratória, inclusive, que é quando eu quero falar alguma coisa que eu quero que a pessoa olhe realmente para mim, geralmente eu venho para frente. Se você olhar no meu curso, lá nas aulas, volta e meia eu venho aqui e falo assim, e aí, né?
Peraí, vem chegar mais pertinho aqui, vamos conversar um pouquinho de mais de perto. E aí depois me afasta. Então, isso é muito legal de usar os traços também. Isso é conhecer os traços e usar, ligar, que nem eu venho falando, é ligar o botãozinho, ligar a chavinha na hora que precisa. Tem hora que precisa ser mais doce, tem hora que precisa, né, impor mais, tem hora que dá uma viajada na maionese. Então, assim, tem hora que tem que estar mais naquela coisa mais incisivo, que a gente vai, mais alto. O tom de falar mais alto, falar mais baixo, falar mais doce, falar mais grosso. Cara, precisa aprender sobre os traços. Você precisa aprender a fundo sobre os traços e como usar os traços de caráter a teu favor. Independente da profissão. A gente fala muito aqui de terapia, porque nós somos terapeutas, a gente trabalha com autodesenvolvimento, né? E o curso da Paty, o curso do treinamento à origem, tem a parte lá do treinamento do terapeuta diamante, que é justamente para treinar terapeutas de forma a serem terapeutas top diamante. Então, o foco é esse, mas você pode usar para tudo, os traços de caráter, né? E quando sabe, né, os traços, você, por exemplo, tem um marido psico e você é mais oralzinha, você não vai ficar, ai, porque não sei o quê, porque o psico detesta gente que fica se vitimizando, entendeu? Ele pisa em cima. Então, você sabendo isso, você já muda o tom de como falar com o seu marido, que é o psicopata, por exemplo. Já muda o modo de falar com ele. Para se dar bem, para tá tudo, sabe? Porque todos os traços são legais. Se você souber lidar com cada um, você vai se dar bem com todo mundo. Exatamente. Eu acho que é ter o cinto de utilidade do Batman que falam, né? Você ter todas as ferramentas necessárias ali, você pensar aquilo que você precisa e utilizar, depois guarda ali e fica à sua disposição a ferramenta necessária, né, que você precisa. Exatamente isso. Bem legal isso. Legal que quando você conforme você vai aprendendo, vai adaptando teu ouvido, a tua mente a identificar, você percebe, né, Paty, que cada traço, principalmente quando ele está mais alto, tem palavras que eles usam mais, que indicam o que a pessoa tá ali dentro dela. Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a usar nos nossos clientes, né? Vai fazer a leitura CAN individual ali num atendimento, o quanto o quanto o cliente usa a palavra, por exemplo, eu fui abandonada, me senti abandonada, foi embora, não sei o quê, blá, blá, blá. Ou, sabe, da manipulação, porque, nossa, ela me faz fazer isso, ela me faz me sentir assim. E aí você, no falar das pessoas, você entende qual traço que tá falando. Isso é mais legal. E aí, como a Paty falou, você consegue usar. Opa, peraí, o traço que tá conversando comigo é o psico. Deixa eu dar uma subida aqui, porque o psico gosta de usar ali o direto, entendeu? Vamos falar papo reto e tudo mais. É impressionante o quanto ajuda a gente na nossa vida, conhecer os traços. É bem por aí. Uma palavra que o psico fala muito é assim: presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Ó, Ó, presta atenção. Entendeu? É uma palavra que o psico fala muito. A palavra de comando, né? Ele tá com o Mike na mão, né? Ele tá resolvendo, né? Exatamente. Ai, coisa boa, muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Show. Mais um traço destrinchado psicopata, né? Vamos falar carinhosamente, então, gente, de psico, para não confundir, né, com a patologia. Mas olha só, como é interessante, né? Conta aqui nos comentários pra gente o que você aprendeu de diferente que você nem sabia sobre comportamento, né? Como é importante conhecer os comportamentos. Se gostou, lembra de deixar o likezinho, dar o joinha ali, né? Dar o curtir no vídeo, comenta o que você achou, o que você aprendeu, as suas dúvidas sobre esse traço, que é um traço bem controverso. Então, bota os comentários aqui, as suas dúvidas, vem conversar com a gente, se inscreve no canal, segue @patricia.rimbano. E semana que vem a gente vai conversar sobre um outro que também é muito incompreendido, né? É isso aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Só vou falar uma coisa. Sabe o que mais dá no psicopata, na psicossomática? Dor no pescoço.
Ele tá tá? tenso, Dor no né? pescoço. Trava tudo. Quer carregar? Trava tudo aqui. Olha aí, ó. Presta atenção aí se teu psicopata tá Fica a na dor. dica, fica a dica. Fica a dica. Fica a Fica a dica. dica. E zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido Zumbido também, no tá? ouvido. Porque o zumbido no ouvido é assim. Você tá falando? Não Não é isso me não. dá muita. Eu sei mais do que você. Interessante, interessante. Se fala com o Batman, fala com o Batman, fala com o Batman. É. Fala. Ai, gente, adorei. Muito bom, muito bom. A gente vai deixar aqui embaixo o link do site, tá? www.patriciarimbano.com.br para vocês saberem mais sobre o treinamento Origem, o Instagram da Paty. Vou deixar aqui também, já que a gente conversou tanto sobre psicossomático, o link do livro que a Paty tem, do curso, né? Ela tem um curso e um livro com mais de 200 doenças psicossomáticas e a origem delas. Vou deixar aqui embaixo também para vocês conhecerem. Incrível. É muito importante você saber. Porque assim você consegue ir lá na origem do que o físico está tentando te mostrar que no emocional não está certinho. Isso aí. Beijo, gente. Muito bom estar aqui com vocês de novo. A gente se vê semana que vem. Adorei. Até a próxima. Até, gente.